Adúltero não é só quem é infiel à sua esposa ou esposo no matrimônio. Adúltero é também quem é infiel na aliança para com Deus. Claro que sim, o adultério é um grave pecado que consiste na infidelidade de um cônjuge para o outro, já que no matrimônio o esposo é exclusivo da esposa e a esposa é exclusiva do esposo. Uma das bases do matrimônio é a fidelidade, a exclusividade. E desde a antiga aliança Deus condena e exorta severamente a respeito deste mal, deste pecado. Êxodo capítulo 20, no versículo de número 14, já nos 10 mandamentos nós temos: não cometerás adultério. Em Levítico 18:20 nós lemos o seguinte: não dormirás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Se abrirmos a Bíblia Sagrada em Provérbios capítulo 5, nós temos um longo texto a respeito do perigo da mulher leviana. E no versículo de número 3 de Provérbios 5 está escrito: porque os lábios da mulher alheia destilam o mel, seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como o absinto, aguda como a espada de 2 gumes. Deus, através do autor aqui, alertando a respeito da cilada que está no adultério, na sedução de uma mulher leviana. Provérbios 6:32, quem comete adultério carece de senso, de juízo, e é por sua própria culpa que um homem assim procede. Malaquias capítulo 2, versículos 15 e 16, nós temos a exortação: cuidado de vós mesmos e que ninguém seja infiel à esposa de sua juventude. E quando nós chegamos no Novo Testamento, o adultério continua a ser condenado pela palavra de Deus e, na verdade, Jesus eleva o nível do mandamento de não adulterar. Quando chegamos no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 27, Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mas aí no versículo 28 Jesus diz: eu porém vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se na mentalidade de muitos o adulterar era apenas o envolvimento físico, aqui Jesus está dizendo que o fato de olhar com cobiça, isso já configura um adultério. Em Mateus 5 também, no verso 32, Jesus continua a dizer: eu porém vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que se desposa a uma mulher rejeitada comete adultério. A palavra largamente fala sobre esse assunto. Lá em Mateus capítulo de número 14, verso 4, João Batista denuncia o adultério de Herodes, o que custou a sua cabeça, a sua vida. Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus, entre uma lista que ele faz dos males que procedem do coração do homem, nessa lista está o adultério. Lá em Mateus capítulo de número 19, versículo de número 9, Jesus retoma o assunto do Sermão da Montanha em Mateus 5 e diz que eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto em caso de matrimônio falso, a desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também com ela adultério. E assim como todo pecado, nós precisamos entender que o adultério tem consequências. Consequências temporais e eternas. Consequências muitas vezes ainda nessa terra de proporções grandiosas, lamentáveis e terríveis. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo falando sobre aqueles que não irão possuir o reino de Deus, nessa lista que ele faz estão os adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4, está escrito o seguinte: vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Se você vai para Apocalipse capítulo 2, do versículo 20 ao 22, ali está Deus dizendo que se uma tal mulher, uma profetisa chamada Jezabel, não se convertesse a tempo, não se arrependesse juntamente com os cúmplices de seus adultérios, ela seria também severamente julgada. Então eu e você precisamos entender a gravidade deste pecado chamado adultério e precisamos renunciá-lo radicalmente. Mas como eu disse no início, adúltero é também quem não é fiel na aliança para com Deus. Em primeiro lugar, é preciso nós lembrarmos que Deus fez uma aliança conosco e a nossa relação com Ele é figurada por um matrimônio, um casamento.
Na palavra de Deus, Deus se autodeclara como o esposo do seu povo. No Novo Testamento nós vemos a mesma coisa. Jesus é o noivo da igreja. E por outro lado, a noiva, a esposa de Cristo, é a igreja. Então, se a nossa relação com Deus é figurada por um matrimônio, precisamos reconhecer que Deus sempre é fiel nessa aliança. O apóstolo Paulo chega a escrever a Timóteo dizendo que mesmo quando somos infiéis, ele continua sendo fiel, pois esse é o seu caráter. Mas nós, infelizmente, muitas vezes somos infiéis. E todas as vezes que o povo pecou, o povo foi para a idolatria, para o pecado, o povo se afastou de Deus, era como se ele estivesse cometendo um adultério e de fato estava cometendo um adultério para com Deus, o seu esposo. Todas as vezes que pecamos, todas as vezes que buscamos outra coisa a não ser Deus, estamos também cometendo adultério. No livro de Oséias, Deus chega a ordenar que o profeta se casasse com uma mulher que lhe tornaria infiel para representar assim o pecado, o adultério do seu povo, o adultério de Israel. Em Oséias capítulo 9, versículo 1, lemos assim: Não te alegres, Israel, não exultes como os pagãos, porque te prostituíste, afastando-te de teu Deus, e amaste o salário impuro em todas as eiras de trigo. Em Jeremias capítulo 3, verso 20, está escrito também: Mas qual a mulher que trai aquele que a ama, assim me traíste, casa de Israel. Mas no Novo Testamento, a nossa infidelidade para com Deus continua a receber a nomenclatura de adultério. Em Tiago, capítulo de número 4, está escrito, no versículo de número 4, Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha quanta clareza nessa palavra. Não há como nós sermos amigos do mundo e amigos de Deus e amigos do mundo, porque todas as vezes que assim fazemos, nós estamos cometendo um adultério. E o Espírito enciuma de cada um de nós. Assim como Deus disse lá em Êxodo capítulo 20, que era um Deus ciumento. Então o Senhor nos chama a não cair nesse mal, nesse pecado. Mas até quando caímos, o Senhor tem para nós restauração. Para o adultério literal, é claro que em primeiro lugar nós precisamos evitar, nós precisamos vigiar. Como José, que lá no livro de Gênesis, ele tendo a oportunidade de adulterar com a mulher do seu chefe, ele fugiu sendo fiel a Deus. Mas até quando tragicamente, infelizmente, lamentavelmente acontece, é possível haver reconciliação e de Deus, da parte dele, sempre haverá perdão. Nós vemos em João capítulo de número 8, a mulher adúltera sendo jogada diante de Jesus e ali ela recebe o perdão de Cristo e a oportunidade de viver uma vida diferente, uma vida nova. No adultério para com Deus, para com o Senhor, se nós voltarmos para Ele, Ele promete renovação da aliança. E se Ele chama ao retorno, é porque Ele está disposto a acolher. Esse Deus que é sempre fiel, Ele insiste conosco que somos infiéis a voltar para Ele, para que nós possamos, a partir de então, viver uma aliança de fidelidade para com Ele. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.